E estamos aqui para mais uma live do Clube do Conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher, identificando a violência contra a mulher, enfrentamento e apoio. Fala um pouquinho de você, Cássia, pra gente poder entrar nesse assunto. Então, é um pouquinho mais sobre o que você falou mesmo, né? Eu sou colaboradora da Assiste, é um prazer ser colaboradora dessa associação, do compromisso que a gente tem enquanto profissional, enquanto assistente social. Trabalho no benefício social, benefício do serviço social, que é um dos benefícios da Assiste, e a gente faz um trabalho também, né? Voltado para todas as frentes sociais do nosso associado. E uma delas é a violência contra a mulher. Eu acho que é um assunto que é muito importante, é pertinente a gente estar conversando, estar falando, prevenindo, principalmente na nossa realidade que a gente tem vivido atualmente, né? Por isso que a gente tem persistido o Clube do Conhecimento, o benefício do serviço social, tem persistido em falar sobre esse assunto, justamente porque atualmente, agora no primeiro semestre, a gente teve um aumento exponencial dos feminicídios, da violência contra a mulher, e vem aumentando a cada dia que passa. Então é importante que a gente fale, previna, conscientize os nossos associados em relação a isso. Sim, sim. Eu vi até uma postagem recente, acho que foi até sua, sobre um número, né, desse primeiro semestre. A gente teve 51 feminicídios e mais de 400 tentativas de feminicídio, né? Exatamente. É um número, assim, bem alarmante, infelizmente, muito chato a gente ser mulher Sim, e ver esses números tão altos, né? assustadores, né? Sim. Assustadores. Não tem outro nome que a gente possa dar a não ser assustador. Então, assim, a gente enquanto cidadã, enquanto assistente social, o nosso compromisso realmente é fazer com que as pessoas, as mulheres, elas estejam cientes do perigo que elas correm e saibam mecanismos para que elas saiam dessa situação. Né? Eu acho que o que é o mais assustador é quando a gente está passando por essa situação, mas também quando a gente vê alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, passando por uma situação de violência e não sabe exatamente o que fazer. Então, o nosso propósito é justamente disseminar esse conhecimento, fazer com que mais mulheres e homens também que estejam ao nosso lado nessa luta estejam cientes dos direitos, dos mecanismos, o que pode ser feito para evitar que a violência ela ocorra e, se ela ocorrer, que ela se perpetue, né? Que eu acho que a grande preocupação é essa, né? Nenhuma mulher quer passar por violência, nenhuma mulher quer estar sofrendo violência, entendeu? E a gente, há pouco tempo atrás, estava conversando, né? O ano passado, todos os anos, a gente está no meio do Agosto Lilás, agora no final de semana, no dia 7, nós fizemos 16 anos de Lei Maria da Penha, e a gente estava conversando ainda o que é violência contra a mulher, né? O que se dá, qual o contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher? Então, a violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer violência, não só física, tá? Patrimonial, psicológica, que esteja afetando a mulher de alguma forma dentro do ambiente familiar. Essa violência ela se dá dentro do relacionamento, tá, conjugal, seja ele hétero ou homoafetivo, mas se dá também nas relações familiares, tá? Não se dá somente dentro das relações afetivas. Todas as relações que têm essa disputa, esse jogo de poder, né, que seja voltado para o gênero, para o sexo feminino, ele configura a violência contra a mulher, Sim. entendeu? E assim, Você falou pode dos falar. tipos, né? Não só o físico, né? A gente sempre Sim, acha que a violência ela é muito física, mas ela às vezes começa por uma psicológica,
Sim, Começa de uma outra forma para depois, de sim. fato, entrar na violência física, né? Eu acredito que seja muito importante nesse momento a gente ter consciência que a violência contra a mulher ela não só se dá no âmbito físico. É claro que essa violência é a violência que mais aparece para as pessoas, né? A mulher fica marcada, ela fica com feridas, muitas vezes a agressão realmente ela é muito, muito aparente para as outras pessoas, então a pessoa fica, né, marcada, literalmente fisicamente e emocionalmente marcada. Mas existem outros tipos de violência contra a mulher que muitas vezes a mulher não percebe que ela está passando por esses tipos de violência, né? E um desses tipos de violência é a violência psicológica, né? A mulher ela vai passando dano emocional, ela vai diminuindo a autoestima dela, ela tem uma perturbação do pleno desenvolvimento dela, ela se sente degradada, ela se sente controlada, os comportamentos dela, sejam as crenças delas, as decisões dela. Então, assim, a partir do momento que as ações que são feitas dentro daquele relacionamento controlem as ações dela, os comportamentos dela, as crenças dela enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto mulher, enquanto sujeito de direito, as decisões dela, todas essas coisas configuram violência psicológica. Então, muitas vezes, a gente vê um caso muito comum de um relacionamento que uma mulher passa por humilhações e manipulações, né? E o que acontece? Ela fica naquela dependência emocional e sempre achando que aquela manifestação ali de manipulação, de controle, de humilhação, é uma forma de amor, é uma forma de demonstração de sentimento, e não percebe que ela está sofrendo uma violência, né? E muitas vezes ela também não percebe que ela pode fazer alguma coisa, inclusive usar mecanismos como buscar uma delegacia para poder sair desse momento de violência, entendeu? Um outro tipo de violência dentro de um relacionamento que acontece é a violência sexual. A gente vem de uma sociedade que acha, né, que existe uma crença que o relacionamento, dentro de um relacionamento, a relação sexual tem que acontecer, né? De qualquer forma, de qualquer maneira. Não existe a pessoa indisposta, não existe a pessoa sem vontade, mas a relação, a violência sexual também ela acontece dentro de um casamento, dentro de um matrimônio, dentro de um relacionamento. O que a gente vê é que as mulheres, por conta dessa criação que a gente tem, né, por conta dos conceitos da sociedade, muitas vezes elas não denunciam, elas demoram a se perceber enquanto mulheres que estão sofrendo violência. E esse tipo de violência não é só relacionada à relação sexual, o ato sexual em si toda, todo, toda obrigação que a pessoa é colocada numa situação vexatória. Ah, eu sou obrigada a filmar, eu sou obrigada a participar de atos sexuais que me ferem de alguma forma, que ferem a minha forma de ser, a minha forma de ver o mundo. Tudo isso se configura uma violência sexual. Geralmente, quando a pessoa já está passando por esse tipo de violência sexual, ela também já está passando uma violência psicológica. Então, ela demora a perceber que isso aí é uma nuance também da violência contra a mulher, né? E uma outra coisa que também acontece muito, além dessa violência física, além dessa violência psicológica e sexual, é a violência patrimonial. Muitas vezes a mulher está dentro de um relacionamento que aquela pessoa que está no relacionamento com ela impede a pessoa de ter acesso às suas coisas, ela rasga documentos, ela quebra coisas dentro de casa.
E isso também, além de ser um sinal grave de que a pessoa em pouco tempo pode estar sofrendo a violência física, né? Porque começa isso, rasgando o documento, começa a fazendo com que a pessoa não tenha acesso às coisas, ao seu patrimônio, e depois começa a agredir a pessoa fisicamente. Então, essa violência patrimonial, a partir do momento que a pessoa perde o acesso àquela coisa que é direito dela, tem um documento rasgado, é impedida de alguma forma, tem um patrimônio dela que é um material que é quebrado, um objeto que é quebrado, isso também configura um tipo de violência doméstica e familiar, que é a violência patrimonial. Entendeu? Essa, essa última eu não conhecia. Muitas vezes a gente não sabe, né, de fato, todas as nomenclaturas. Sim. A gente até percebe que tem algo acontecendo, mas a gente não sabe o que é, de fato. Exatamente. Uma violência. Exatamente. Pode ser denunciado, pode ser tomado as devidas providências, né? Exatamente. Quais são esses sinais? Você falou agora, né? Uhum. Muitas vezes é um sinal de que a mulher vai passar por uma violência física, né? Sim. Mas quais são esses sinais que as mulheres estão prestes a passar por uma situação de violência? Ou ela vem, de fato, nessas outros tipos de violência, né? Uhum. Antes de eu falar com você sobre os sinais, eu queria falar com você que dentro da violência patrimonial também configura não só os bens, tá? Os instrumentos de trabalho. Você tem um emprego, você usa um determinado instrumento de trabalho, aquela pessoa que está com você discorda e ela destrói seu instrumento de trabalho. Isso também é violência patrimonial, tá? Com certeza, a pessoa que passa, a mulher que passa por isso, ela está sofrendo uma violência patrimonial. Também tem um outro modo de violência, para a gente poder encerrar essa parte, que é a violência moral. Quando uma mulher é caluniada, é difamada, sofre uma injúria, isso também é uma violência, tá? Ela tem também mecanismos de proteção, ela pode também buscar ajuda em relação a isso. Então é importante que as pessoas estejam cientes que, para além da violência física, essas violências, com certeza, né, a gente tem que ficar atento para poder não passar por esse tipo de situação e, se passar, conseguir se livrar desse tipo de situação. Agora, relacionado aos sinais que uma mulher que sofre violência, geralmente o agressor ele tem um comportamento controlador, né? Ele, sob o pretexto de proteger, eu quero te proteger, eu quero oferecer segurança. Essa pessoa ela começa a monitorar os passos dessa mulher, né? Essa vítima, ela começa a ter os passos dela monitorados, ela começa a ter as suas decisões sendo tomadas por esse agressor. Os atos dela são um relacionamento abusivo. Exatamente, né? Ele tem esse comportamento controlador e que nesse momento a pessoa está apaixonada, a mulher está apaixonada, então ela acha que aquele excesso de zelo, aquele cuidado é um zelo, né? E não é, já é um sinal de que você pode vir a sofrer uma dessas violências que a gente conversou agora há pouco. Uma outra também que é típico, acontece muito, rápido envolvimento amoroso. O relacionamento, rapidamente, ele se torna um relacionamento intenso, insubstituível, aquela coisa, sabe, que a vítima sente que não, peraí, esse relacionamento eu deveria pisar um pouco mais no freio, peraí que eu estou indo muito de cabeça, e aquela pessoa envolve, aquele agressor envolve a mulher de tal maneira e como se aquele sentimento, como se aquele relacionamento fosse o santo graal, né? A vítima é a única pessoa que pode fazê-la feliz. Ninguém amou, sempre é o amor exacerbado. Eu sempre te amei, eu te amo mais do que qualquer pessoa e ninguém vai te amar como eu te amo.
Aí começa, né? Então, isso também é um sinal típico de que você, em potencial, poderá sofrer uma violência doméstica familiar, com certeza. Uma outra, a terceira, são as expectativas irrealistas, sabe? Em relação à parceira. O agressor, essa pessoa que agride, ela, ela faz um ideal ou demonstra que a vítima tem que ser o ideal de mãe, o ideal de esposa, o ideal de amante, o ideal de amiga, e ele vai fazendo com que essa pessoa, essa vítima, ela fique numa posição de isolamento, né? Ele vai afastando também os amigos, os familiares, né? A primeira coisa que acontece, vai criando questões, vai criando rusgas com os familiares, vai afastando, vai colocando defeito. Por quê? Porque essas pessoas que estão ao seu redor, elas são mais do que familiares, elas são sua rede de proteção, né? Então, se você não tiver ao seu lado quem te alerte em relação a esse agressor, vai ser melhor para o agressor. Ele vai ter esse comportamento controlador, ele vai fazer com que você se envolva cada vez mais, né? Faz esse afastamento, essas expectativas irrealistas que ele tem em relação a você, ele simplesmente não vai ter ninguém que faça a contraposição. Poxa, peraí, vai devagar. Peraí, esse cara tá querendo demais de você. Não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. Não tem. Por quê? Porque ele vai criando mecanismos para poder afastar a pessoa. Uma outra característica desse agressor é que ele é hipersensível, né? Ele é controlador, e eu acho que caiu. Voltou, né? Você tá me ouvindo bem? Tinha caído para mim. Tô sim, tô sim. Tá. Uma outra característica dessa pessoa agressora, desse agressor, é hipersensível. Ele é uma pessoa que se sente facilmente insultado, é uma pessoa que se sente facilmente ferido dos seus sentimentos e rapidamente enfurecido, né? Nunca existe um equilíbrio. Você é o máximo da relação, a vítima é o máximo da relação, e qualquer coisa que ele seja contrariado, ele rapidamente se ofende, né? Ele rapidamente é, sabe, fica chateado. Uma reação desproporcional a qualquer pessoa que se contrapõe a ele. Ele tem excesso de raiva, né? Exatamente, exatamente. Uma outra coisa que acontece é que essa pessoa, geralmente, ela tem um histórico de crueldade, sabe? Sabe aquelas pessoas que gostam de desempenhar, que na adolescência ou na infância, ou até mesmo na fase adulta, gosta de alguma forma demonstrar algum tipo de violência contra animais, sabe? Algum tipo. Não tem umas pessoas que têm essa característica? Ou uma pessoa que gosta de desempenhar papéis violentos dentro da relação sexual. Claro que eu não estou falando daquilo que é feito dentro do consentimento que cada pessoa, cada relação tem. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma coisa que foge àquilo que a pessoa se sente bem em fazer. Mas ele sempre está querendo desempenhar papéis que são até não muito próprios, né? Uma relação sexual violenta, uma fantasiar estupro, ou desconsiderar demais o desejo da parceira, ou exigir disponibilidade demais dessa parceira. Então, assim, é um traço de crueldade que a gente vê, né, nesse potencial agressor. E a grosseria, né? Ele simplesmente ele é um abusador verbal. Já começa por aí, né? A violência verbal, ela sempre precede a violência física. Então, o que a pessoa faz? Ele é depreciativo, ele é grosseiro, é aquela coisa que a gente estava falando agora do relacionamento tóxico. A pessoa é sempre depreciada, é sempre diminuída,
A pessoa, ele sempre é o, não, é porque eu te amo, aí vai lá. Eu te amo muito, mas você, olha como é que você faz, olha o seu comportamento. É porque ninguém vai te amar como eu te amo. Você acha que o dia que você se separou de mim, alguém vai querer ficar com você? De alguma forma, alguém vai querer você? Olha como é que você é. Olha como é que é o seu corpo, olha como é que você pensa. Então, ele tem essa coisa grosseira, sabe? E ele acaba sendo até infantil em alguns atos, e mais a atitude dele infantil, ele te infantiliza. Porque a pessoa que está dentro desse relacionamento, ela começa a achar que realmente ela precisa desse agressor, porque esse agressor, sem ele, ela não vai conseguir fazer nada, porque é ele que resolve, é ele que ama, ela é burra, ela é menos. Então, Só tem isso aquele tipo com de amor, certeza. né? Só tem aquele tipo de Exatamente, amor, é só aquele jeito que existe exatamente, de amar. isso, É até assustador escutar você falar algumas coisas, né? Mas é tão comum que eu tenho sim, certeza que todo mundo que está assistindo a live já escutou alguma fala de alguém próximo dentro de um sim, relacionamento assim. exatamente. Mas é assustador você escutar, é assustador você falar, tipo, fulano falou isso, isso e isso pra mim. Mas ele não te ama? Por que ele tá falando isso pra você? Só que a gente já escutou isso algumas vezes. Nós, como mulheres, já escutamos alguém dentro da família ou alguma colega, alguma amiga falar sobre algum tipo de comportamento desse do parceiro e passou despercebido. Passou Exatamente. despercebido, passou como se fosse, nossa, que estranho, né? Provavelmente alguém já escutou isso dentro de algum A ambiente. gente tem uma tendência natural de criticar quando a gente vê uma mulher que está claramente sofrendo a violência, ou essa violência, mesmo que não seja física, e a gente critica, ela gosta, ela tá passando isso porque ela quer, poxa, ela não enxerga, mas não é só porque, né, ou, até pior, ela é sem vergonha, né? Mas é porque é um mecanismo psicológico que faz a pessoa realmente ficar. Não é uma relação de amor, é uma relação de dependência. Por quê? Porque a pessoa trabalha no psicológico dela. Ela vai fazendo a vítima acreditar que ela não é boa o suficiente, nem para si, nem para ninguém. Que o agressor é seu salvador. O agressor é a pessoa que ama. Então você vai realmente entrando, a vítima vai entrando nesse, nesse vício, nessa dependência emocional, de tal maneira que ela realmente começa a acreditar que aquele relacionamento é bom para ela, que aquela pessoa faz bem para ela, que ele tem aquelas atitudes agressivas, seja já na violência, do comportamento violento, porque ama. É porque ele perde a cabeça, né? E não é. E a gente começa a perceber que essas pessoas passam por um ciclo, né? Elas passam por um ciclo. E é nesse ciclo que a mulher que estiver passando por isso, ela precisa prestar atenção. Porque é a partir desse ciclo que ele vai acontecer. Não adianta. Infelizmente, ele não é diferente. Se a pessoa não tiver, se a vítima não tomar uma atitude em relação a isso, esse ciclo ele vai acontecer e ele vai culminar na violência física, que é o que a gente, né, infelizmente, essas histórias de amor, de possessão, de ciúme, elas não terminam igual os livros, né, de romances, os books de romance, das bookstans. Eles terminam em morte, né? E é por isso que a gente tem que estar atento aos sinais, tem que estar atento ao ciclo, aos ciclos. E quando a gente fala de ciclo, o primeiro ciclo é justamente esse, a fase um da tensão. Quando uma mulher passa por um ciclo de violência e ela passa a primeira vez, e ela acha que não, agora vai melhorar. Aconteceu uma vez, mas foi só essa vez e vai melhorar, e foi só uma situação isolada, mas esse ciclo começa a se repetir. E a primeira coisa que acontece é a tensão.
dentro desse relacionamento, né? Aí começam os xingamentos, começam os insultos, começam as ameaças, e muitas vezes esse ciclo de tensão, ele parte tanto da mulher que é vítima, quanto do agressor. E isso dá uma falsa impressão que existe uma simetria ali. Ah, ele briga, mas eu brigo. Ele fala, eu também falo. Ele joga uma coisa em cima de mim, eu também jogo. Então a pessoa acha que está no controle da situação, justamente porque, né, ela também agride, ela também fala, e isso é muito perigoso. A segunda fase, essa fase, melhor dizendo, da tensão, ela pode demorar um dia, ela pode demorar uma semana, ela pode demorar até meses, entendeu? E essa fase da tensão também ela tem uma característica muito grande, que o agressor ele fica naquela sensação de impaciência, ele cria aquele clima dentro do ambiente familiar que a pessoa não sabe muito bem por que está acontecendo aquilo. Ela sabe, é a tensão mesmo, sabe que alguma coisa está diferente, a pessoa está mais agressiva, a pessoa está mais ríspida, a pessoa está impaciente e ela não consegue, a vítima não consegue compreender bem o que está acontecendo, mas ela sente que algo está acontecendo de errado. E os pequenos motivos, né? Pequenas coisas, elas viram briga dentro de casa, vira grande discussão, vira grande problema, as pequenas coisas. Então, essa é uma fase que já chama a atenção da gente, né? Quando uma mulher está passando por uma violência doméstica, uma violência familiar, é bom ela estar atenta a essa fase. A segunda fase é justamente a fase X, a fase da agressão. O que a mulher deve fazer dentro das fases de violência, né? No momento Exatamente. da violência? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A agressão, ela acontece de várias formas, tá? Tem a agressão verbal, tem a chantagem emocional, que a gente falou da característica, né, desse agressor, e a ameaça velada. Ela começa, é bom você perceber o que está passando. Começa a fazer ameaças até que essa violência acontece e aí o respeito acaba. E depois dessa fase de agressão, tem a fase de lua de mel. Eu falei para você que a mulher fala: ah, mas, poxa, ele gosta de mim. Poxa, ele, sabe, o agressor, ele pede perdão. O agressor, ele se mostra extremamente arrependido, ele oferece presente, ele justifica a atitude. Olha só que interessante. Ele justifica essa atitude dele dizendo que o problema não é com ele, foi você. Poxa, mas foi você. Foi o que você fez. Exatamente. Você me provocou e por causa da sua provocação eu fui e acabei perdendo a cabeça. É porque você me tira do sério. Isso que você fez, aí começa essa lua de mel. E a vítima, ela tem uma tendência a achar que é um episódio isolado, já aconteceu. A gente teve essa fase de tensão, ele realmente me agrediu, mas o que aconteceu? Ele pediu perdão, ele se arrependeu, ele me deu presentes, ele me deu flores. E aí você, no caso, a vítima, né? Aí a vítima, ela começa a ponderar, ela começa a pensar nos prós e nos contras da relação. Poxa, mas eu amo, nós temos uma família, nós temos patrimônio juntos, nós temos filhos juntos. Poxa, mas eu sou casada, eu não quero sair de um relacionamento agora. Então, isso tudo começa a pesar na vida da mulher. E aí a gente, voltando ao que você falou sobre um plano de proteção, né? De quando a mulher está sofrendo essa violência. A primeira coisa que ela precisa fazer depende da situação. Se é uma pessoa que ela já sofre, infelizmente tem pessoas que já estão dentro de ciclos de violência, né?
Então, assim, se a pessoa está dentro de um ciclo de violência e ela ainda não conseguiu sair desse ciclo de violência, ela precisa criar um plano de emergência. É duro falar, é difícil falar, mas é verdade. E a gente precisa, dentro de uma situação de violência, pensar em questões práticas para a gente se proteger, para a vítima se proteger, né? E proteger também filhos, se ela tiver filhos, e evitar que aconteça pior. Então, assim, se a pessoa está dentro de um ciclo, isso é dentro de uma realidade que a pessoa está dentro de um ciclo de violência já, e ela sabe que vai acontecer aquela violência, primeira coisa, ela precisa partilhar essa realidade com pessoas de confiança, se ela está dentro desse ciclo de violência. Outra coisa, poxa, eu estou ali, eu estou dentro de um relacionamento, eu ainda não consegui mecanismos para sair desse relacionamento, para eu poder sair de casa. Então, eu preciso criar um plano. Eu sei que essa pessoa ela pode explodir a qualquer momento. Eu sei que esse agressor ele pode vir para cima de mim em qualquer momento. Então, eu preciso deixar pessoas de confiança cientes. Eu preciso deixar documentos, remédios, chaves num local específico. Eu preciso ter um planejamento de saída de casa. Eu vou sair de casa e vou pegar um transporte seguro para ir para tal lugar. Colocar na lista de contatos do celular dela telefones que são úteis, serviços de proteção à mulher. Porque nesse caso aqui, gente, às vezes a mulher está dentro do ciclo de violência, mas ela também não está nem mais morando com o agressor. Esse agressor vai até a casa dela, ele invade a casa dela, né? Que a gente só pensa, o caso da mulher está morando com o agressor, mas ele muitas vezes a mulher tem até uma medida de proteção e ela não consegue, essa medida de proteção muitas vezes não serve, porque o papel em si ele não vai proteger a mulher, né? Então, o agressor entra na residência dela, vai até o trabalho dela, então ela precisa estar prevenida. Olha, eu estou passando por esse tipo de violência, já saí de casa ou estou em casa, e esse agressor chegou no meu trabalho, chegou na casa de um familiar, então eu preciso ter um plano de proteção. Então, assim, e outra coisa, se a pessoa tiver se essa mulher tiver uma medida protetiva, é importante, é interessante que ela mantenha esse documento com ela, tá? Porque ela, com certeza, ela vai precisar acionar os órgãos públicos e esse documento com ela vai ajudar bastante. No momento da violência, caramba, eu estou sofrendo a violência nesse momento, eu estou sendo agredida nesse momento. O que que uma pessoa, uma mulher que está sofrendo violência pode fazer num momento tão horrível como esse? Que atitudes, claro que a primeira atitude é tentar sair desse momento de violência. Mas, assim, pensando friamente, a pessoa tem que fugir de lugares que tenham objetos, sabe? Objetos afiados, uma cozinha onde tem uma faca, onde tem um objeto perigoso, porque, infelizmente, são objetos que estão ali dentro daquele contexto que a pessoa está sofrendo a violência, que podem ser usados contra ela. Então, é importante que ela, apesar de estar sofrendo essa violência horrível, que ela esteja dentro de um ambiente que minimize, pelo menos minimamente, essa violência que ela já está sofrendo, entendeu? Então, locais que uma cozinha que tem arma, ou que tem arma branca, no caso, a faca, ou locais que tem armas, ou a vítima precisa de uma meta de ação, sabe? Tá com os braços protegendo a cabeça, não correr para onde os filhos estejam, para evitar essa agressão às crianças, não tentar fazer com que as crianças, se forem crianças que têm como, saiam do ambiente e busquem ajuda. Isso é muito, muito importante no momento da violência. E depois da violência, né, se a pessoa tem telefone, ter esse telefone ao alcance da mão, procurar uma delegacia da mulher, registrar um boletim de ocorrência, procurar ou então um centro de atendimento, ou uma pessoa que confie, eu não tenho condições nesse momento, estou passando por uma situação, não tenho como ir numa delegacia da mulher. Mas procurar uma pessoa de confiança para que ela te dê o apoio nesse momento. E isso eu estou falando de ações imediatas, tá? Eu acabei de sofrer a violência agora. E
procurar um local público, uma igreja, uma instituição que seja seguro para que você não venha sofrer essa violência de novo. E claro que se a pessoa tiver ferida, procurar um atendimento médico, uma UPA, um hospital, para poder ela, ela ser cuidada, né? E sempre, se ela precisa de comprovação, se ela puder, depois ela gravar, ela anotar por escrito, anotar, né, é, os datas e horários que ela poder, os episódios que ela sofreu de violência, que isso também vai ajudar muito no processo. Sim. E Você faz todo um cenário, né? E sim, é difícil a gente pensar que não é só a pessoa que está em vulnerabilidade social que passe por isso. De fato, eu acredito que não seja... É mais difícil, talvez mais difícil a pessoa conseguir sair, conseguir uma ajuda, mas não é só dentro de um cenário de vulnerabilidade social que mulheres passam por isso, né? olha, Roberta, infelizmente não, tá? Todas as mulheres, de todas as classes sociais, e é até mais complicado, dependendo se uma pessoa for uma pessoa abastada, é até mais difícil de detectar, porque muitas vezes a pessoa passa a violência, a mulher passa a violência dentro de um ambiente muito isolado, né? De um ambiente que é exclusivo dela, da sua casa, dos seus muros altos. E é muito mais difícil, porque a pessoa sempre pensa lá o que acontece nessa fase da lua de mel que a gente estava conversando. Ela pensa sempre no que ela tem a perder. Eu tenho família, ai, mas meus filhos, né? Mas o que as pessoas vão pensar? As mulheres têm vergonha, Roberta, de contar isso Tem tanta vergonha. porque a pessoa pensa que é um caso de fracasso. Ninguém casa para sofrer, ninguém entra num relacionamento dentro desse relacionamento com a expectativa de simplesmente sofrer uma violência, né? As pessoas querem, e principalmente nos dias de hoje, essa coisa de viver de aparência, ela modificou, né? Não, antes não existiam as redes sociais que faziam com que as pessoas, mas existiam a pessoa demonstrar aquele casamento, aquela coisa sólida, família. Hoje em dia são as redes sociais, então, de alguma forma, você demonstra, você quer externar a felicidade, né? E ninguém entra num relacionamento para poder sofrer, né? Para se frustrar a esse ponto. Então, por conta disso, as mulheres têm vergonha, sim. E a gente ainda vive, né, uma luta muito grande em relação à conscientização. Existe uma luta muito grande em relação ao preconceito da pessoa, da mulher que está passando. Não é só contra o agressor, não. Porque o agressor, ele é agressor, pronto, e acabou. Mas você não vê um preconceito em relação ao agressor. Ele não fica taxado na sociedade como uma mulher que sofre uma agressão, ela fica. Desculpa. Ela é Então, permissiva, sim, ela exatamente. deixou. É Exatamente. sempre culpa, né? Culpa da mulher. Ela exerce uma culpa muito grande Exatamente. É. nesse cenário. E o que a gente vê, Roberta, é que é triste a gente ter que ter um plano de proteção para evitar que a violência que a vítima está passando, essa vítima tem que estar de caso pensado, digamos assim, para que se ela for vítima, ela saiba fazer alguma coisa. Infelizmente, basta a gente ligar a televisão, basta a gente abrir o jornal, que todos os dias vai ter uma notícia diariamente, né? Sobre violência contra a mulher, sobre a mulher sendo assassinada, sobre o feminicídio. Todos os dias a gente vai ver isso, né? E mesmo assim,
foi uma luta muito grande para qualificar esse homicídio, né? Esse Nossa, feminicídio é um A qualificador. Lei Maria da Penha só tem 17 Exatamente, anos, né? exatamente. Quantos anos essa mulher, junto com outras mulheres, lutaram para que houvesse uma lei que minimamente protegesse a mulher, né, e tipificasse esse crime e tivesse qualificadoras para poder, e mecanismos dessas políticas públicas para poder proteger essa mulher. Foram muitos anos, e a gente está com 16 anos de Lei Maria da Penha, a gente está com o feminicídio muito mais recente, e mesmo assim a gente ainda tem muita dificuldade. A gente tem uma lei recente, que foi a lei da mão, né, do X, da mão vermelha. Isso, da mão Quase ninguém vermelha. conhece também. Exatamente. Porque ela foi uma lei que ela foi sancionada, mas ela não existe ainda nada que organize isso, não existe ainda. Ela é só uma lei que de você tem um mecanismo para você denunciar a violência, ok. Mas como é que isso vai ser colocado na prática? De que forma, né? Ela tem que ser, não só ser aprovada, mas ela precisa de mecanismos para poder ela funcionar. E ela não tem ainda, né? Ela foi sancionada agora em 2021, né? Que é justamente viabilizar a assistência, garantir a segurança da vítima, e a pessoa, né, naquele momento que tiver uma mulher estiver sofrendo uma violência, e ela colocar o X na mão de uma mulher, de preferência da cor vermelha, mas a gente ainda não viu ações ainda efetivas em relação a isso, né? Porque os locais que irão receber essa mulher, que irão apoiar, que a ideia é que estabelecimentos, os órgãos de segurança pública, eles façam parcerias com estabelecimentos, com locais que tenham essa percepção, porque não basta só você chegar numa sorveteria e mostrar a mão, né? Tem que ter esse trabalhador, esse colaborador da sorveteria, esse dono da sorveteria, dos comércios, ele precisa estar minimamente preparado. E aí, eu vou fazer o quê? A pessoa me mostrou e eu faço o quê? Ele tem que Então, ter esse conhecimento, ele tem que ter como que fazer essa abordagem, até porque se exatamente, você exatamente. mostra, se a pessoa que faz a violência verifica, entende que aquela mulher está pedindo socorro, pode ser que ele reprima mais ainda, ou que ele vá contra Exatamente. essa mulher, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é importante que haja essa lei é uma lei muito interessante, mas ainda não, ela não foi viabilizada, né? Ela precisa ser regulamentada para que ela funcione da maneira devida, né? Vídeo. Tem um vídeo que era famoso, que você já deve ter visto nas redes sociais, que é de uma mulher passando uma situação de abuso dentro de um restaurante. Eu não me lembro direito o contexto, mas ela consegue pedir ajuda por meio de algo assim, não sei se Uhum, foi um bilhete, alguma coisa, e alguém acolhe ela e fala, e manda um bilhete para ela dizendo que está chamando as autoridades. E aí uhum, conseguem chamar a polícia e a pessoa é detida, né? sim. Mas você já viu esse vídeo? Eu, assim, não estou recordando no momento. Mas tem um vídeo que já passou na rede social, alguém que já Sim, que é sim, a gente de um vez em momento quando assim. vê umas campanhas também desse X, mas elas precisam ter uma regulamentação, né? Sim. Como é que isso vai acontecer? Cadê as parcerias? O que esse dono desse estabelecimento pode fazer? Ele vai chamar quem nessa hora, né? Qual vai ser a atitude dele? É o como ajudar, né? Como é que a gente pode ajudar essa mulher que está sofrendo essa violência? Primeira coisa, a gente precisa parar com essa coisa de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim, né?
É claro que a gente está vivendo uma sociedade muito violenta, que as pessoas têm que ter muito cuidado de se envolver em briga, mas a pessoa tem que, se você está ouvindo uma briga, se você está vendo uma mulher sofrendo violência e você não tem como fisicamente ajudá-la, você tem que chamar a polícia, você tem que procurar, tem que denunciar, chamar a polícia, informar da violência, tem que se meter. Uma outra coisa, como é que eu posso, como é que uma pessoa que está vendo alguém que ama sofrer uma violência, o que que ela pode fazer? Outra coisa, além de ajudar, é não julgar. Justamente porque já existe esse estereótipo de que a mulher é vítima da violência e que se ela não sai de imediato desse ciclo de violência é porque ela gosta, que ela quer passar, porque ela é sem vergonha. Então, assim, ela está sofrendo uma dependência emocional, ela está sofrendo uma dependência psicológica extremamente forte, que é difícil com que ela muitas vezes compreenda que ela está passando, ela não tem essa percepção. E denunciar, incentivar essa mulher, ouvir essa mulher, acompanhá-la, é muito importante para que a gente ajude a pessoa a sair desse ciclo, com toda certeza. E em relação aos direitos, né? Caramba, estou sofrendo uma violência doméstica. O que que eu posso fazer? Com certeza é procurar as autoridades. Primeira coisa, procurar uma delegacia da mulher, prestar um boletim de ocorrência, solicitar uma medida de protetiva. Hoje em dia, agora no mês de... Isso é uma dúvida até minha, né? Sim. É necessário, é obrigatório que a mulher procure exatamente uma delegacia da mulher? Não, Ou aí não é ali obrigatório. ela é própria para esse apoio? Exatamente. Não é que seja necessário uma mulher procurar obrigatoriamente uma delegacia da mulher. É porque a delegacia da mulher, ela é uma delegacia que ela foi feita, né? Ela existe justamente para poder atender esse perfil. Então, ela tem mecanismos mais adequados do que uma delegacia comum. Então, a expectativa é que essa mulher que já está sofrendo a violência, que a gente já sabe que é um momento muito complicado, que ela precisa ser amparada, porque o que uma mulher que sofre violência precisa é de amparo. Ela não precisa de julgamentos, ela não precisa de dúvidas. Mas espera aí, como é que foi que aconteceu mesmo? Mas vocês não fez nada. Outra coisa, ela não precisa de pessoas que tentem justificar que a violência dela aconteceu por algum motivo. Então, a ideia da Delegacia da Mulher é ter uma equipe preparada para atender às violações que acontecem no âmbito feminino, que acontecem com as mulheres. Então, assim, não é obrigatório, não tem Delegacia da Mulher, eu quero registrar o boletim de ocorrência. Você pode registrar numa delegacia normal, mas ela não vai ter o mesmo preparo. O ideal é que todas as delegacias tivessem, né? Mas são várias realidades, várias coisas que acontecem. Então, por conta disso, a gente sabe que muitas vezes a delegacia ela não está devidamente preparada para poder atender uma mulher dentro daquela situação de violência. Sim. Entendeu? A delegacia da mulher é o melhor. Pessoas preparadas. Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, sofri violência, estou sofrendo violência, vai numa delegacia da mulher, faz um registro, um boletim de ocorrência. Existe também, chama a polícia, diz que 190, e tá, sofri a violência e daí? Fiz o registro, o que eu posso fazer mais? Procura um núcleo especial de direito da mulher e vítimas de violência. A gente tem políticas públicas para a mulher ser atendida. Tem o NUDEM, tem o Ministério Público que a pessoa pode ligar, o Ministério Público é 127, tem os CEANs, que são Centros Especializados de Atendimento à Mulher, tem o CEAN aqui no centro, tem os CIANs, que são centros integrados de atendimento à mulher, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Então, assim, tem aqui no Rio, tem na Baixada, tem o Disque 180,
que é de atendimento à mulher, e eles vão dar essas orientações, e justamente eles vão dar os caminhos. Tem como você solicitar é, uma medida protetiva já direto, sabe? Você muitas vezes não precisa, perdão, passar nem pela delegacia para você solicitar uma medida protetiva. Você não tem condições, você registra o boletim online e você entra em contato com os juizados de violência para poder você solicitar essa medida protetiva. E essa medida protetiva, é claro que ela não tem, infelizmente, essa valia física, né? Ela não é um escudo para proteger, infelizmente. Mas ela proporciona algumas coisas que vão viabilizar você sair desse ciclo de violência, né? Se a pessoa, por exemplo, ela tem porte de armas, o agressor ele tem porte de armas, aquela suspensão, aquele porte de armas vai poder ser suspenso, ou vai poder ser restrito. Se esse agressor ele está dentro do lar e ele não quer sair desse lar, ele vai sofrer o afastamento do lar, né? Ele impede, tem mecanismos legais para poder impedir que haja o contato desse agressor com a pessoa ofendida, dessa proximidade, de frequentar determinados lugares. Muitas vezes a gente vê que ele vai, né, agindo pela ameaça. Ele vai nos mesmos lugares, sai de casa, mas vai nos mesmos lugares. Ele vai criando, cercando a vítima, né? Então, essa medida protetiva serve para isso também. Se o agressor tem contato com esses dependentes e a equipe multidisciplinar perceber que esses dependentes, ou seja, os filhos, eles sofrem riscos ou são usados de alguma forma para atingir essa vítima, essas visitas também podem ser suspensas. Prestação de alimentos provisórios ou provisionais, né, enquanto a vítima está passando por essa violência, porque muitas vezes o que a gente está falando da violência patrimonial é que ele tira a capacidade da vítima de conseguir os meios de subsistência, né? Ele faz com que aquela vítima fique dependente dele, e aí, quando a pessoa sai daquele relacionamento, sai desse ciclo de violência, ele faz, então você que se vire para lá. Não, mas a medida protetiva, o juiz também ele pode determinar uma ação provisional de alimentos provisionais para essa vítima. Acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual ou em grupo para essa mulher que está sofrendo. E minha garganta secou. Peraí, deixa eu beber água. Tudo bem, já bebi algumas vezes aqui também. O que você falou foi bem bacana, essa fala sobre ele continuar dando, né, os subsídios que ele já dava àquela mulher. Ele precisa continuar com as suas obrigações, né, em dia, mesmo com essa medida protetiva. Essas medidas protetivas, Roberta, elas podem ser solicitadas via delegacia, tá? Via Defensoria Pública, que é 129, via Ministério Público, que é 127, e também online, tá? Tem um sitezinho que é o Maria da Penha Virtual. O aplicativo Maria da Penha também, existe um aplicativo. Muito importante falar isso. Isso. Maria da Penha Virtual, ou o site Maria da Penha Virtual, ou o aplicativo. E essa mulher que está sofrendo violência, ela pode solicitar a medida protetiva. Tá. É bom, bacana você falar dos locais onde pedir ajuda, e lembrar que na cartilha, né, do Agosto Lilás, que está disponível, tem todos esses locais, né, os endereços, os telefones, tem tudo para solicitar ajuda. Eu falei lá no início da live, mas quem não estava, só lembrando, né, que o Serviço Social da CIS produziu uma cartilha do Agosto Lilás, que foi produzida justamente pela Cássia. Parabéns pela essa produção. Essa cartilha ela tem 24 páginas, então ela fala
sobre identificar, sobre o enfrentamento, sobre o apoio, sobre os direitos da mulher. Tá bem Sim, explicadinho. Eu já li, tá bem bacana, inclusive. Tudo que a gente está falando aqui na live, ela consta lá, né? Foi uma coisa exatamente, antiga. exatamente. Então, tá disponível no site e na área do associado para você baixar, a forma de um Sim. e-book, né? Um PDF. Lá no site é só clicar em benefícios e parcerias e entrar no serviço social. Lá você vai verificar todas as cartilhas que estão disponíveis, não só essa Só do apoio descer estrutural, mas lá, como outras, né? isso. Desce Só lá, rola a descer página para lá, a frente, você vai parte ver. escrita embaixo tem os vários e-books para o associado, né? Inclusive esse da violência contra a mulher. E que no e-book tem uma parte muito interessante, é importante você abrir, que tem também os auxílios financeiros que o município do Rio de Janeiro dá, que é o cartão Move Mulher, o cartão Mulher Carioca, o transporte, todos essas políticas públicas que a mulher que sofre violência, e ela muitas vezes ela fica patrimonialmente prejudicada, né? Ela tem como acessar isso. Ela ainda é um CEAM, tem todos os telefones ali naquela cartilha, todos os números que a mulher pode acessar. Então, assim, vale a pena a gente olhar essa cartilha lá no site da Assiste, porque tem todos os detalhes. Antes da gente terminar, antes da gente finalizar, eu juro que eu queria trazer essa perspectiva de fora, né? Da pessoa que vê a mulher ou alguém, ou uma pessoa que a gente gosta, que vem sofrendo, né? Uhum. Uma violência doméstica. Como que a gente pode ajudar? Você falou, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete Se sim. mete. Se mete a Mas colher, como se sim. meter? O que acontece é que a pessoa, você tem que partir do princípio que o problema da pessoa não é com você, né? Você está vendo alguém que você ama sofrendo uma violência. E pode ser que essa pessoa, que a resposta que ela der a você, a reação dela a você não seja tão positiva. E quando essa reação não é positiva, a nossa tendência é simplesmente, é porque ela quer, porque ela gosta, ela quer passar por isso. Mas é importante que a gente conscientize essa pessoa de que ela está passando por uma violência e justamente a gente compartilhe com ela os caminhos que ela tem para poder sair dessa violência, né? É claro que o grau de ajuda que a gente vai poder dar à pessoa depende das nossas possibilidades. Mas a partir do momento que você incentiva uma mulher, às vezes a mulher precisa de um apoio, de uma coragem, Isso que né? eu ia perguntar. Né? Porque às vezes ela Sabe não está aquela. pronta, né, para denunciar. Ela não está Mas entra pronta. um apoio psicológico, ela Isso. entende, fazer ela entender isso, né? Fazer Isso, entender que ela está dentro de uma violência psicológica, de uma exatamente. violência doméstica. Você é assim, sabe aquela coisa de quando a gente é criança, que você pede pro seu amiguinho, fala lá com a minha mãe para eu poder dormir na sua casa, porque se for comigo, né? Ou então vamos lá comigo para poder criar coragem. Então, às vezes, a pessoa está dentro daquela situação e ela precisa de coragem, ela precisa de um apoio, ela precisa de alguém que dê a mão a ela e fala assim, não. Eu Vamos lá. vou à delegacia com você. Então, peraí, vamos abrir aqui um boletim de ocorrência, vamos entrar no site, vamos solicitar uma medida protetiva. Ou então, olha, tem aqui, ó, essa cartilha aqui, tem esse telefone aqui do CIAM, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher. Vamos ligar para esse número aqui, vamos ver como é que é o atendimento, o que você pode ser feito? Olha, existe o cartão carioca, existe o Move Mulher, existe políticas públicas para você sair dessa situação. Então é importante que essa mulher que está sofrendo a violência, ela sinta que alguém deu a mão para ela, né? E ajude de alguma forma. Muitas vezes fisicamente a gente não pode se meter numa briga, né? A gente não tem condições físicas e nem de arriscar a nossa vida mas a gente tem condições de alertar, de denunciar. Você ouviu uma briga, a gente denuncia. Você não tem condições de se meter, mas chama a polícia, diz 190 e depois, no momento oportuno, você tenta auxiliar essa pessoa da melhor forma possível, seja dando informação, seja ouvindo, seja dando um apoio, às vezes porque a pessoa precisa de coragem,
né? Ela acha de verdade que aquela dali é a vida dela. Muitas vezes as pessoas acham que estão fadadas, que é o destino dela, que aquele homem é a melhor coisa que pode ter acontecido. Tem a autoestima dilacerada, jogada no chão. Então, se a gente trabalhar de forma que a gente faz com que essa mulher perceba que não, né, que ela pode sim sair desse ciclo de violência, com certeza vai ajudar muito, com certeza. Nenhuma vez que você for falar com uma mulher, por mais que a resposta dela não seja aquela que você está esperando, porque a gente cria uma expectativa de salvador também, né? Não, peraí que eu vou tirar essa pessoa da situação. Por mais que não seja aquela que você está esperando, nenhuma das vezes ela vai ser em vão. Vai surtir efeito em algum momento, com certeza. Com certeza vai, Com certeza. vai. E o serviço social da CIS também, se for um caso, Sim, que a pessoa esteja em dúvida, acho que o serviço social também está aí exatamente. para apoiar, para orientar, para deixar essa mulher segura de onde procurar ajuda, né? Exatamente. Exatamente. Olha, a nossa associada que tiver passando por alguma violência ou tiver alguém do seu convívio que esteja passando por alguma violência e precise de ajuda e, ai, peraí, eu estou em dúvida, como é que eu faço? O serviço social, o benefício do serviço social, ele está totalmente à disposição. Nós atendemos de segunda a sexta, de 8 às 18, né? Estamos aqui à total à disposição. Tem eu e mais uma colega assistente social. Estamos juntas nessa luta. Com certeza, entre outras coisas, modificar essa realidade de violência contra a mulher. Sim. Eu vou ler aqui alguns comentários que tivemos. Um foi do Pedro Paulo, que falou sobre a Maria da Penha. Maria da Penha disse que a vida começa quando a violência acaba. O Wallace botou aqui, excelente live. A Tatiana botou, muito importante esse tema. Ana Regina botou, a maioria das vezes a mulher não sabe, e de fato ela não sabe, nem que ela está passando por uma violência, ela não sabe aonde procurar ajuda, enfim, né? Por isso que a gente está aqui, para desmitificar esse tema, para a gente conseguir falar mais abertamente com mais pessoas sobre isso, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação e da onde procurar ajuda, como procurar ajuda, quem procurar, né? E a gente possa orientar outras mulheres também. Tá, acho que tá mudo. Exatamente, Roberta. Eu acho que eu, enquanto assistente social, nós, enquanto assiste, né, temos um compromisso social muito grande. Né? E nós que trabalhamos aqui na Assiste, sabemos que todos os dias a gente leva esse compromisso social a sério, né? De qualidade de vida e saúde, e fazer a diferença na sociedade. Então, eu, enquanto assistente social, é um compromisso não só de ideal pessoal, é um compromisso profissional que eu tenho. E a Assiste também tem esse compromisso nela, na sua visão, na sua missão, né, de realmente mudar a vida do associado do Rio de Janeiro, do servidor público do Ser Rio um de agente Janeiro. de transformação social. Exatamente, ser um agente de transformação social. Então é importante que a gente realmente seja de verdade, né? Depois desse período pós-pandemia que a gente viu a violência crescendo muito na pandemia e continua numa crescente. Então, a gente precisa, assim, o e-book está lá, a gente está à total disposição. Precisou, venha que a gente dá a mão e a gente vai junto por essa causa, com certeza. Muito obrigada pela sua disponibilização, por esse tempo de qualidade que você dedicou para a gente, para a live, para o Clube do Conhecimento. Muito obrigada por essa cartilha, por esse e-book incrível que vocês do Serviço Social fizeram para a gente. Foi muito bom compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, né, do nosso conhecimento com o associado, estar aqui mostrando, gerando conhecimento, gerando
tirando um pouquinho desse tabu, né, do Sim, assunto. Não é um assunto fácil de falar, mas ele não é, precisa ser falado, né? com certeza. Lembre disso, que ele precisa ser falado, porque quando a gente fala sobre ele, as pessoas criam coragem. Você falou da coragem, né? Da coragem Sim, de sair desse ambiente. E a gente precisa falar para que as pessoas criem essa coragem. é Deixem de ter verdade. vergonha, né? Como a gente falou também, tirem essa vergonha e entrem em um lugar a coragem. É verdade. Olha, Muito obrigada. obrigada, Roberta. Parabéns pelo Clube do Conhecimento, pelo empenho de vocês. Estamos juntas sempre. Com certeza. Gente, obrigado para quem assistiu até aqui. As lives do Clube do Conhecimento, elas ficam gravadas aqui no Instagram. Elas vão também para o formato lá no YouTube. Ela também vai para live no YouTube. E fica gravado também como podcast no Spotify. Então não deixem de assistir. Se você perdeu a live, mas quer assistir, assista ela na íntegra depois. Pode assistir no gravado. E compartilhe também, tá bom? Bastante mulheres. Eu acho que outras mulheres precisam assistir também. Um abraço e uma boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada, tchau.